Fala, meu exterminador, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui. Nesse momento agora eu vou mostrar para vocês a respeito do mercado de escanteios, beleza? Aqui na nossa plataforma de Discord, a gente pode clicar aqui também na aba de escanteios e analisar o mercado de cantos. Lembrando sempre que todos esses números que estão na tela são estatística e probabilidade baseado nos últimos jogos das equipes. Mas esse mercado de escanteio é um mercado que botou muito dinheiro no nosso bolso nos últimos meses. É um mercado bem lucrativo também se você analisar ele de forma correta e jogar com os números a seu favor, beleza? É muito importante a gente sempre estar buscando aqui os jogos que a API conseguiu buscar o máximo de números possível. Porque, é claro, se a gente for botar aí baseado nos jogos da Namíbia, nos jogos do Madagascar, nos jogos do Congo, a API pode ser que não busque com a mesma precisão que nos jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, que nos jogos, por exemplo, da UEFA Champions League, por exemplo, porque a gente tem muito mais dados na nossa API, nas nossas bases de dados, né? Mas vamos lá. Aqui, novamente explicando, você pode selecionar uma data, você pode selecionar um filtro junto com um campeonato, e aqui a gente vai ver a probabilidade baseada nos escanteios. O que significa cada coisa aqui? Canto 0,10 significa qual que é a probabilidade de sair escanteio nos primeiros 10 minutos. Beleza? Canto 37 HT significa a probabilidade de sair escanteio depois dos 37 minutos do primeiro tempo. Beleza? Então, canto 37 HT significa que no jogo do Minsk contra o Dinamo Brest tem 65% de chance de sair escanteio entre os 37 e 45 minutos. Beleza? Muito fácil você entender isso daqui. Canto 87 FT significa que no final do jogo você tem 65% de chance de sair escanteio no final do jogo. Mais de 8,5 FT significa que tem 75% de chance de sair mais de 8 escanteios na partida. E mais de 9,5 FT significa que tem mais de 75% de chance de sair mais de 10 escanteios ou mais na partida, beleza? Aqui na média de canto HT é uma média de cantos das duas equipes juntas, beleza? Então a média desse jogo aqui, baseado no time da casa com a equipe visitante, é uma média de 5 escanteios por primeiro tempo e uma média de escanteios de 11 escanteios por partida. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver os jogos que tem menos probabilidade de sair gol, sair escanteio nos primeiros 10 minutos, e aqui com o que tem mais probabilidade. Lembrando que toda vez que a gente clicar aqui, a gente tem que observar se esses jogos aqui eles conseguiram buscar bastante partidas, né, para que a gente possa ter um domínio concreto aqui desses jogos. Aqui, por exemplo, nos jogos do Marília, a gente pode ver aqui que nos últimos 10 jogos aqui do Marília, tem todos os jogos aqui na nossa plataforma, então são uma base de dados que entrega aqui uma precisão bem interessante. Mas não é porque tem aqui uma probabilidade de 80% de chances a escanteio nos primeiros 10 minutos que vai sair. Pode ser que o Marília hoje venha com uma formação diferente, comercial hoje venha com outra necessidade, ou então esteja jogando sem, às vezes, um ponta que vai muito no fundo. Então é muito importante você entender que por mais que essa base de dados esteja te dando uma probabilidade altíssima, é muito importante você filtrar as suas operações. Vamos clicar aqui em canto 37 HT, a gente vai ver que os jogos que têm mais probabilidade de sair escanteio no final do primeiro tempo. Muitas pessoas gostam muito de utilizar aquela estratégia do zoião, né? Você não sabe o que estratégia do zoião, fica tranquilo que com o passar do tempo você vai estar pegando aí os termos a respeito do mercado. Mas o zoião é que você possa apostar depois dos 40 minutos, que vai sair 2 escanteios até o fim do primeiro tempo. E aí a gente tem aqui a base de dados na nossa mão e a gente consegue ter a probabilidade. Então a gente sabe que no jogo do Primavera e Deportivo Brasil, a chance de sair escanteio no final do primeiro tempo é bem grande. Por quê? Porque nos últimos jogos do Primavera, nos últimos jogos do Deportivo Brasil, está saindo escanteio no final do primeiro tempo. Então são duas equipes que jogam bastante pelas pontas no final dos primeiros tempos e que dá a probabilidade bem alta de sair escanteio. A mesma coisa acontece no final do jogo, 87 minutos ali em diante, 90% de chance. E então, aí você que vai definir qual a forma que você vai utilizar esse mercado a seu favor. Você pode às vezes esperar o favorito estar perdendo ou estar empatando, para que você possa estar tomando uma decisão dentro desse mercado e utilizando esse daqui da forma correta, você vai conseguir botar bastante dinheiro no bolso. Aqui na aba de acessar, se a gente clicar aqui a respeito de um jogo, deixa eu pegar um jogo aqui da Libertadores, que eu estou gostando de olhar os jogos da Libertadores aqui, porque a gente consegue filtrar e tomar decisões bem interessantes a respeito do mercado de escanteio. Vamos supor aqui, ó, que tem uma probabilidade alta no jogo do Olímpia, mas vamos pegar agora o jogo do Boca Juniors contra o Barcelona de Guayaquil. Aqui dentro da aba de escanteios, a gente consegue buscar, ó, quais que são as probabilidades de escanteios das equipes nos últimos jogos. E olha só que legal. Aqui a gente tem a noção que nos jogos do Boca Juniors, olha só, existe uma probabilidade de 80% de chance de sair escanteio dos 10 aos 20, beleza? Só que dos 0 aos 10 não tem tanta probabilidade. E aqui a gente também pode estar encontrando uma probabilidade altíssima do jogo do Barcelona de Guayaquil,
Cadê? Aqui, o Barcelona de Guayaquil, 70% de chance de sair de escanteio dos 10 ao 20. Quer dizer que nos últimos jogos está saindo bastante escanteio dos 10 ao 20 nos jogos do Barcelona de Guayaquil. Então, antes de ficar atento, às vezes, realizar uma operação de sair escanteio dos 10 aos 20, talvez seria interessante, porque são duas equipes que têm alta probabilidade de sair escanteio aí dos 10 aos 20. É um mercado que eu particularmente não gosto muito de realizar entradas. Eu acredito que depende muito da leitura que você estiver fazendo ali, e às vezes pode ser que uma falta, às vezes um pênalti pode estar atrapalhando muito esse mercado de minutos aqui, principalmente no meio da partida, mas para quem gosta também é uma ótima oportunidade, beleza? A gente tem aqui a média a favor do Boca Juniors, ó, nos primeiros 10 minutos uma média de 0,10 por jogo e uma média contra de 0,40. Quer dizer que o Boca Juniors está com uma média de 0,1 para cobrar um escanteio. E a equipe que normalmente joga contra o Barcelona tem sempre uma média de 0,40, né? Então quer dizer que nos últimos 10 jogos deve ter saído escanteio aí contra o Boca Juniors em 4, mais ou menos. Beleza? Então a gente consegue ter isso, né, na palma da nossa mão e ajudar muito na nossa análise. E aqui a gente tem a média de cantos por intervalo do Boca, aqui a média do Barcelona de Guayaquil e aqui a média do jogo. Então aqui a gente tá vendo, ó, que depois dos 37 minutos não tem uma média tão alta de escanteio no final do primeiro tempo. Por quê? Porque aqui a gente tem uma média de 55%. A gente tem a média aqui do Boca Juniors de 50%. Tem a média aqui do Barcelona de 60%. E a média das duas equipes, no caso, juntos, são 55%. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que não é um jogo que seja tão bom às vezes para a gente realizar uma entrada em escanteio no final do primeiro tempo. Dependendo da leitura de jogo, dependendo de como esteja acontecendo a partida, talvez seja interessante, mas baseado nos números da estatística, não. Então é um jogo que vale a pena você ficar bastante atento aí, para que você não perca dinheiro, beleza? A gente também consegue analisar aqui o confronto direto das duas equipes em todas as vezes que elas se enfrentaram. E é bem legal também, por exemplo, se eu quiser clicar aqui, ó, no jogo 2013, eu busco o que aconteceu na partida em 2013. Essa plataforma da Tisco é sensacional. Quando o Barcelona enfrentou o Boca Juniors aqui no ano de 2013, a gente pode ver todos os eventos aqui, ó. Quando que saiu o gol, quando que saiu o cartão amarelo. Olha só, quando que teve uma substituição, bem interessante isso aqui também. Vamos voltar aqui, ó. Mas 2013 eu acredito que não vai auxiliar muito na tua análise. É importante você ver às vezes como que aconteceu a partida de Barcelona de Guayaquil contra o Boca Juniors no primeiro jogo, no dia 4 de maio. Olha só que interessante. Barcelona e Boca Juniors. O jogo acabou 1 a 0 e no intervalo acabou 0 a 0. E em escanteio saiu 3 para um lado, 5 para o outro. E no primeiro tempo só teve 3 escanteios para o time do Barcelona. E se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue ver como que foi o primeiro tempo, como que foi o primeiro jogo. A gente vê aqui as equipes que entrou em campo, ó, como que foi a escalação, bem legal aqui para que você possa melhorar suas análises. E aqui mostrar todos os eventos. Aqui a gente vê exatamente de como que estava na Bet365 quando acabou o jogo, beleza? Olha só, 15 minutos saiu um escanteio para o Barcelona, aos 15 saiu outro escanteio e um cartão amarelo. Depois aos 33 saiu outro cartão amarelo, saiu o terceiro escanteio para o Barcelona aos 39 minutos do primeiro tempo. Beleza? O gol só saiu por volta dos 62 do Garcês e saiu mais um escanteio aqui para o Boca, outro escanteio para o Barcelona. E no final do jogo saiu mais um escanteio para o Barcelona aos 80 minutos. Depois ficou até... Desculpa, todos os que eu falei eram do Boca Juniors, na verdade. O Boca Juniors deu o oitavo escanteio aos 80 minutos. E no final do jogo ali, o Carlitos Tevez tomou um cartão amarelo também. Então, a gente pode estar vendo isso daqui e analisando totalmente o mercado a respeito de como foi a última partida das duas equipes, beleza? O Boca Juniors conseguiu 3 escanteios no primeiro tempo e depois no segundo tempo conseguiu um escanteio aos 69 e o outro aos 80. Inclusive a gente até fez uma operação nesse jogo e lucramos nessa partida, beleza? Então aqui no mercado de canto a gente consegue estar tendo domínio a respeito das duas equipes, tanto em escanteios quando eles se enfrentaram, quanto eles enfrentaram outras equipes. E aqui também a gente consegue ver, ó, como que foi as duas equipes em relação ao escanteio. Às vezes eu dou sempre uma olhada nisso daqui, às vezes para analisar o mercado de race. Por exemplo, aqui eu vou dar uma olhada no Boca Juniors qual é a média de escanteios do Boca Juniors por partida. Vamos supor que a vez o Boca Juniors está perdendo de 1 a 0, eu quero ver a probabilidade do Boca Juniors conseguir um escanteio. E eu vou ver aqui como que foram os últimos jogos. Ó. O Boca Juniors conseguiu 6 escanteios contra o Santos, 6 contra o Patronato, 5 contra o Barcelona, 6 contra o Lanús, 3 contra o Santos e aqui sucessivamente. A mesma coisa acontece com o Barcelona aqui. Eu consigo analisar aqui na aba de escanteios, ó, cantos, FT e HT. Consigo ver quantos escanteios teve no primeiro tempo e quantos escanteios teve no jogo. Ó. Quando tem Strong, por exemplo, foram 13 escanteios contra 2. E no primeiro tempo foram 4 escanteios apenas. Beleza? E aí no segundo tempo, consequentemente, tivemos 9 escanteios.
Então a gente pode estar analisando isso daqui com muita precisão, usando os números a seu favor, beleza? Então, se você quiser analisar o mercado de canto, você pode estar olhando lá da parte externa, e você pode estar olhando na parte interna também das duas equipes ali, para que você possa estar tomando uma decisão. Mas lembrando sempre que é importante você estar fazendo uma boa leitura de jogo, assista às aulas do Homem Lê, que é muito importante para o seu desenvolvimento aí numa operação de escanteio, e ao mesmo tempo tenha paciência, beleza? Tenha paciência, porque não é que o Olímpia contra o Internacional tem uma média de escanteio altíssima no final do primeiro tempo, que vai sair. Às vezes, se o Internacional tiver ganhando o jogo de 1 a 0, estiver fazendo cera, ou às vezes estiver segurando o jogo, não estiver indo muito para cima, o Olímpia tiver às vezes com o jogador expulso, isso pode influenciar totalmente na sua operação. Então utilize os números a seu favor, mas com cautela e com disciplina, porque a TutorScore é uma base de dados muito foda para botar dinheiro no teu bolso, mas você precisa fazer ela da forma correta, você precisa utilizar ela de uma forma responsável, beleza? Então vamos à próxima aula, que eu vou explicar para vocês aí as análises novas na Futebol Trade que tem agora dentro da TutorScore, que ajuda muito a gente tomar uma decisão. Vamos que vamos.